Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Estamos mais uma vez aqui no VaboCast e hoje com uma convidada especialíssima. Ela é executiva da área de gestão de pessoas e atua em diversos comitês de pessoas, em conselhos. É atualmente advisor estratégica da presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E também atua no comitê de pessoas da Agrotech Network for Ideas, além de ser palestrante, mentora, embaixadora da maternidade nas empresas, coordenadora do programa de mentoria de protagonismo feminino da Marco Polo, já trabalhou na BR Mall, já trabalhou na Kraft Heinz, foi a diretora de RH da Kraft Heinz no México e também da Três Tentos. É formada em turismo, pós-graduada em gestão empresarial, MBA em gestão de pessoas e é também presidente do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas da Anshan do Rio Grande do Sul. Mãe do Rafael, das gêmeas Gabriela e Helena, casada com o Super Fred. E também já foi nossa convidada da nossa imersão em gestão de pessoas que eu faço com o Bernardinho e com o Baza. Que honra receber aqui Beta Alvarez! Com essa apresentação, pego o meu banco de fininho e saio. Fiquei encabulada. Obrigada, Vabo. Que honra é minha. Agradeço demais o convite, a confiança e é um prazer te reencontrar. Depois daquela super experiência no G4 em 2022 que você, o Bernardo e o Baza me colocaram ali. Minha primeira experiência como palestrante veio de lá. Devo muito a vocês. Tá vendo? Você abrilhantou a nossa turma, trouxe a sua autenticidade, o que foi realmente muito bacana, que é uma marca de tudo que você faz e espero que possa trazer também um conteúdo muito bacana hoje aqui no VaboCast. Eu já quero começar te perguntando, ou seja, nessa apresentação ficou claro que você é uma profissional, uma super profissional da área de RH, da área de gestão de pessoas, mas você começou a sua carreira como secretária executiva e depois migrou para RH. Conta pra gente aí esse ponto de virada na sua vida. Olha, de fato, foi algo que eu não sonhei, sem hipocrisia, né? Muitas pessoas falam, eu tive o sonho, alcancei tudo que eu sonhei. Não, eu não sonhei. Eu sempre falei assim que o meu sonho, quando perguntava em brincadeira, era ser feliz. E eu só fui. E eu fui topando as oportunidades, eu aproveitei todas as oportunidades que na ocasião a BR Malls me ofereceu. E foi a grande empresa, a grande escola no início lá atrás, em 2008. Que enxergou uma secretária executiva do CEO, do CFO e conseguiu, pelo estômago ali, me pegar e direcionar para a área de gestão de pessoas. Eu comecei ajudando a marcar as entrevistas. Então, eu que era, além de secretária administrativa, coordenadora do escritório, do almoxarife, da limpeza, me vi ajudando ali a agendar entrevistas e quando o RH fez o convite, olha, tem uma vaga, vem. Eu não pensei duas vezes. E o comercial também me abordou na mesma época. Eu lembro até hoje, eu falei, não, o RH, ele tem meu coração. Mas você é uma vendedora nata também. Sempre ouvi isso. Pro RH? Sempre ouvi isso. Então... Vem pro comercial ganhar dinheiro. Na pós-graduação, quando eu saí da Varig, da aviação, eu sou turismóloga, então eu fiz carreira na nossa saudosa Varig, e na pós-graduação eu conheci a área de recursos humanos, e ali eu me conectei. Então, quando veio a proposta, o convite, eu já estava muito lá. Eu já servia, já ajudava, já gostava do operacional das entrevistas. Então, meu primeiro cargo foi como analista de recrutamento e seleção. Então, foi em 2011. Em 2012, a própria BR Malls me ofereceu uma coordenação, só que em São Paulo. Foi a hora que eu, mais uma vez, topei ali um desafio de vir. E primeiro era no Rio? No Rio de Janeiro. No Rio, aí depois foi para São Paulo. Isso. E aí, em 2011, como coordenadora de 4 shoppings, atuei na operação. 2012, mais uma mudança. 2013, como regional. 14 como gerente e 15 a Kraft Heinz me abordou e estava seguindo para o México como diretora de RH. Não, mas calma que essa ascensão foi meteórica. Foi em 5 anos. Então, 2008 para 2011, secretária executiva. De 2011 até 2015, foi a cada ano uma nova promoção. Foi. 2011 já era RH. Então, 2011 analista. Já promoção dentro do RH mesmo. 2011 eu fui analista de RH, 2012 coordenadora, 2013, coordenadora da regional, com os 10 shoppings no meu portfólio, e 15 gerente
E 16 eu era diretora. E aí migrou para a diretoria. E queria explorar com você as emoções, os sentimentos, as habilidades pessoais, emocionais que você desenvolveu, tanto na migração de secretária para RH, que é uma migração de carreira, quanto na migração de cidade, Rio para São Paulo, quanto na ascensão meteórica dentro da carreira nova, todo ano ali recebendo um desafio maior. Explora pra gente habilidades e emoções que você foi sentindo nesses momentos. Olha, Vabo, custou muito, foi muito trabalho, assim. Eu lembro que foi muito difícil, né? Desafiador é uma palavra bonita, mas foi duro mesmo. Foi difícil porque eu aproveitei as oportunidades, mas eu não tinha nenhum conhecimento teórico e embasamento para aceitar o que eu estava aceitando. Então, eu tinha que correr muito atrás. Então, eu, durante o dia, com a minha energia, minha disposição, minha vontade de servir, essa minha autenticidade que você mesmo trouxe, e de fato é muito genuíno isso, ele me levou a esses cargos e essas promoções, essas oportunidades, e o teórico, ele não vinha na mesma velocidade, porque eu não tinha tido uma graduação, uma formação, uma escola que as minhas colegas sempre tiveram. Eu não tinha tempo para isso, né? Eu nem tinha maturidade nos cargos para virar, e já virava para o próximo cargo. Então, eu passava madrugadas tentando aprender algo muito simples que as minhas colegas já sabiam. Apresentações, por exemplo, em PowerPoint, fórmulas em Excel, ler a teoria do que é uma avaliação de desempenho, como se aplica um feedback, como se entrevista. Eu fui simplesmente uma analista de recrutamento e seleção sem saber entrevistar. Então, quando você fala muito dos 70, 20, 10, eu sou puramente o 70 no início da minha carreira. Eu aprendi fazendo, me deram um desafio, eu aceitei, tive coragem, me orgulho muito de ter aceitado todos os que vieram. E quando eu vi, eu, como diretora na RH no México, olhei e falei, eu não sonhei, mas cheguei. Mas olha só. Eu conheço o pessoal da BR Malls, né? E nessa época também, uma cultura meio 3G meio banco garantia. Não são bobos, né? Vamos resumir assim, não são bobos. Então, como pode ter promovido, ter transferido de área uma pessoa que não tinha habilidade técnica, não tinha conhecimento teórico? O que você tinha que chamou a atenção deles? As people skills, que você dá muita aula sobre isso. A gente não combinou, mas não tem outra resposta. E aí eu posso provar quando o diretor da Regional de São Paulo, ele claramente tinha 2 coordenadoras, e que foi o ano de 2013, ele teria que decidir por uma para assumir a regional, né? Já que 12 eu era coordenadora e 13 eu fui regional. Ele falou, Betinha, você tem atitude. A tua colega tem a teoria, mas eu preciso e prefiro da atitude nesse momento. Então, quando ele me traz isso, eu entendo que esse é o meu ponto da virada, é o meu diferencial, e eu me apego nele. Então, eu sempre fui muito confiante que eu tinha um diferencial. Tudo nasce do autoconhecimento. Então, eu fiz muitas viagens internas através das culturas do feedback que o Grupo 3G dá aula. Então, eu fui educada na cultura e prática do feedback, e isso me ajudou demais a reconhecer onde eu, de fato, precisava me desenvolver, e era muito direcionado, se não sempre, para o People Analytics, para o Excel, para a visão sistêmica, para a engenharia, que eu nunca tive. E eu sabia que seria muito mais confortável quando eu falasse, de fato, das habilidades humanas, de negociação, de comunicação, da escuta ativa, de resiliência, da disposição em servir. Isso, de fato, fez toda a diferença e foi o que me trouxe aonde eu estou, hoje aqui com você, porque eu tive a chance de escutar pela segunda vez, num processo da Kraft Heinz, de um time também que é 3G também. Que é 3G também. Durante o processo de entrevista para posição de diretora de RH no México, eu perguntei, Gustavo Witt, por que eu? E ele respondeu, por que você não desiste? E eu nunca esqueço isso. Ele me deu o livro Garra, da doutora Ângela, que é o meu livro de indicação, que é a minha palavra, acho que é a minha essência, e eu me vejo assim. Ele sabia que eu não ia desistir do desafio que foi no México. Ele estava certo. Eu não desisti. E foi o mais duro da minha carreira. Porque foi tudo novo. E você falava espanhol? Sim, playa. Playa. Vamos a la playa. Acabou aí. Acabou aí. Sensacional. Mas vamos lá, já vamos puxar o Witt aqui. Mas só queria fazer essa marca de que o Vabocast, ele é um podcast sobre habilidades pessoais, sobre people skills. E, entre outros motivos, o motivo
um dos motivos de você estar aqui é exatamente esse, porque, repara, pela sua experiência da sua vida, pela sua experiência que você vê no mercado, tinha duas pessoas, você com atitude e pouco conhecimento técnico, a outra pessoa com muito conhecimento técnico, mas com atitude ali meio duvidosa. O que é mais difícil desenvolver? É mais difícil desenvolver a atitude? Ou os outros exemplos que você deu, atitude, garra, servir, resiliência? Ou é mais difícil desenvolver People Analytics, Excel, planilha em geral? A primeira opção. As habilidades humanas, elas são extremamente difíceis perto de uma teoria, né? Tanto que eu consegui desenvolver, não toda minha cabeça de engenharia, ainda não, mas desenvolvi muito essa parte que me faltava. Então, em determinado momento da minha carreira, eu escutei um feedback de que eu era muito gestão. Então, esses anos que eu era muito gente, e a nossa área denominava gente e gestão, eu era puramente gente. No momento que no feedback eu escuto, você está muito gestão, falando muito de indicadores, de metas, né? Aprendeu. Aí eu falei, opa, mas estou errando um pouco a mão. Sim, então, volta a sim. ser um pouco gentil da parte de gente. Um pouco mais soft. E foi esse aprendizado que eu toco e enfim, até hoje fico super atenta como ter esse balance entre o people skill e o hard skill que a gente precisa. Perfeito. Então, exatamente por ser mais difícil desenvolver as habilidades pessoais, porque você já tinha as habilidades pessoais desenvolvidas por sua própria característica, pela sua experiência de vida, pelo seu talento. Então, a sua vontade de aprender, de se desenvolver, viria naturalmente, porque, abrindo aspas aí para o Vit, não desiste, não desiste. Agora, empurrar a outra pessoa lá na atitude, by the book ali, todos os processos, as ferramentas, estava tudo em dia. Mas não estava muito afinzona assim, já não estava com tanta disposição, bem mais complicado. E por isso, inclusive, é uma das razões de existência do nosso Vabocast, e eu me dedico diariamente, acordo cedo todo dia, para contribuir para esse desenvolvimento ser menos difícil. E não depender apenas do talento, não depender apenas da sorte de eu conseguir ter isso bem desenvolvido, seja porque eu nasci com essa genética, ou seja porque eu tive experiências na vida que me forjaram. Eu acredito que tem esse terceiro caminho. Beleza, a gente vai nascer, não depende da gente. Vamos ter experiência, vai forjar? Ótimo. Mas também dá para a gente ter método, ferramenta, desenvolvimento de people skills. Então, por isso que queria destacar esse ponto e, claramente, não à toa, o Vit te deu de presente o livro Garra, porque, na minha visão, é uma característica muito forte sua. Desde que eu te conheço, você demonstra isso em todas as atitudes e iniciativas que você lidera hoje e liderou nesse tempo, essa questão da garra. Essa mistura de disciplina com resiliência, com paixão, com perseverança, que a professora Ângela chamou de grit e que a gente traduz para garra. Então, bem interessante. Mas vamos lá, então. Inclusive, olha mais uma coincidência. Você citou agora a data, você foi para 2015, 2015, você foi para o México? Outubro de 15. De 15. Nessa época, se não me engano, foi início de 16, eu estava tocando uma parte ali da área de gente da B2W, então estava com a área de negócio, mas também tinha um pedacinho da área de gente. Eu entrevistava muita gente de lá. Olha aí. E eu recebi o Vit lá no escritório. A gente fez um benchmark com o Vit, provavelmente a época que você já trabalhava com ele, de alguma conexão. A gente iniciava ali, a Craft com a Raiz, a fusão aconteceu ali em 14, e 15 era um time novo, tentando se encontrar. Pois é. Mandar um abraço então aqui pro Vit, que hoje é C-Level do iFood, então um grande abraço aí, estamos aqui falando de você, uma pequena homenagem. Então vamos lá, Vit te deu o livro Garra, ele falou que você não desiste, te convidou para ir para um país que você não falava a língua, mas o espanhol é parecido com o português. Mais ou menos, é parecido, beleza, não é diferente, vai para o chinês, aí é outra coisa. Mas mesmo assim, é um país novo, uma cidade nova, um desafio novo, uma posição nova, numa língua nova. Outro ponto de virada na sua vida. E sozinha. E o Vit sabe disso. Falo que subestimamos o poder do México, né? O país já não estava bem em relação às suas metas, a performance, market share, enfim, todas as metas de vendas, metas comerciais, metas de marketing, metas da estratégia já não estavam boas. Precisávamos de um time para fazer essa virada. Não simplesmente a Roberta
ou o CFO, o CEO que me acompanharam, brasileiros também da Operação do Brasil, levantarem a bandeira do Grupo 3G, chegarem no México e fincar, olha, é assim que funciona. Eu fiz isso. Errei um bocado, assim, errei demais. O primeiro ano, 2016, eu só errei. Eu costumo dizer que foi muito duro. Foi um ano que não se falava no burnout, mas eu fui ao hospital sozinha, com muita dor de cabeça. O diagnóstico foi cansaço, estresse. Eu precisei participar de uma decisão de demissão do CEO. Então, eu fui a pessoa chegando lá e falar, olha, não é esse CEO que vai virar o jogo aqui. Não é esse diretor comercial que vai virar o jogo aqui. Então, foram decisões muito difíceis que eu tive que liderar e puxar por lá. E precisei engavetar muita coisa que eu tinha aprendido lá atrás. Então, o famoso aprender a aprender, desaprender, virou em 17, quando aquela linha muito tênue, né, de confiança sobe para arrogância, eu entendi que não funcionaria assim. Então, a escuta ativa, né, que você chama de escutatória, é verdade. Quem fez curso, né, ela me deu um tapa na cara naquele momento que você falou, Roberta, você acha que você gera valor, você acredita que você gera impacto como se leva como diretora da área de gente? E não. Então, eu parei, escutei o time, o mexicano, entendi a cultura. Eu li um livro sobre a cultura do México, algo que eu não fiz durante um ano. E nesse momento eu calibrei minhas ações, minhas decisões, enfim, consegui gerar valor e impacto no negócio. Então, passei 2017 numa zona mais confortável, ainda que os desafios negócio tenham continuado duros. E em 2018, a própria Kraft Heinz me trouxe de volta ao Brasil para uma posição América Latina, onde eu seria a primeira a falar de marca empregadora e talent acquisition aí da América Latina. Então, criamos uma nova vaga, uma nova área, e eu vim liderar já com a Melissa por aqui. O Viti já estava lá pela Ásia. Então, deu aproximadamente 3 anos no México. Quase 3 anos. 3 anos no México. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. Então, vamos explorar esses 3 pontos aqui principais que você trouxe. Primeiro, a questão de errar. Porque a gente vive numa sociedade, numa cultura, num modelo educacional que existe um massacre ao erro, existe um massacre às fraquezas. E o que é essa experiência de você conseguir hoje olhar para trás e ver, errei? Realmente temos que massacrar o erro? Ou o erro pode ser uma fonte de aprendizado se a gente souber interpretar bem aquele erro como sendo uma oportunidade? O que essa questão do erro traz para você olhando sua trajetória? Olha, algo que eu aprendi com o Bernardo foi justamente trazer sempre o princípio do Rei Dalio, onde ele fala que a dor, a nossa falha, o nosso fracasso, se ela vem com uma reflexão, ela vai gerar um progresso. Então, o erro e fracasso, ele faz parte da nossa história. A gente precisa valorizar ao ponto de ganhar impulso e estímulo para ir adiante. Cometer erros novos é permitido, né? Então, eu fui educada numa cultura, como você disse, tough, muito dura em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muita gente bacana ao meu lado, eu tive espaço para criar, tive autonomia, uma cultura que acreditava no matter what. Então, é um exemplo, né? Que quem é maluco que chama uma secretária para ser a dona de uma vaga, de uma área de recrutamento e seleção? Quem é que manda uma recém-gerente que tinha 1 ano e meio como gerente, como diretora de RH no México? Então, essas decisões em pessoas, elas te estimulam também a querer o seu melhor, a extrair o seu melhor. Então, não é, de fato, uma turma boba, como você falou. Então, é uma escola que me formou e que me projetou. Eu devo muito a esse estilo, até entender que não fazia mais sentido para mim numa outra dinâmica, em 2019, muitas mudanças, inclusive da administração, de cultura, de sociedade, e aí a gente começa a identificar que, olha, não tem mais o elo, não tem mais a conexão, não faz mais sentido para o meu momento pessoal e profissional, que foi em 2019 que eu me desligo ali da Kraft Heinz, converso com a turma e parto para o mundo de sabático, maternidade, já grávida do Rafael. Vamos lá, quero saber sobre isso, mas me fala sobre a questão que você comentou do burnout, né? Que você, nessa época de 2016, ainda não era uma palavra que era utilizada, esse esgotamento físico, mental, mas você identificou indícios, você foi para o hospital, você percebeu que estava tendo uma estafa mental, um esgotamento, muita pressão, muitas decisões duras, muita responsabilidade, e aí podemos talvez diagnosticar ali como sendo algo próximo ao burnout que você teve.
Como foi na época e o que você aprendeu de lá para cá sobre essa situação? Porque hoje a gente vive essa pandemia de saúde mental. A primeira é que eu estava sozinha. Eu fui morar no México sozinha, quase 40 anos, e solteira, sem filhos, então passagem só de ida. Meus pais, meus irmãos, meus avós no Brasil, eu sou muito apegada à família. E senti que depois desse sentimento de estafa, eu não queria mais isso. Que foi a minha desconexão. Eu falei, olha, eu não quero ser essa executiva sozinha do outro lado do mundo. Eu não sou essa pessoa. Heroína? Não, eu sou a pessoa que acredita na família, na estrutura, tenho isso em casa, sempre tive, e vou voltar para o Brasil e formar a minha família. Então, eu brinco que eu joguei para o universo essa energia de que eu ia conhecer o pai dos meus filhos, o meu parceiro, e formar a minha família. Tanto que em 2018, quando eu volto, na verdade, eu conheci o Fred. Essa energia, ela funciona. Funcionou, A dica para as solteiras. E foi por rede social. Invistam. Mas quando tem que ser... Mas a questão do burnout, Vabo, além de estar longe e sentir essa ausência da família, você sente os sinais e você ignora, muitas vezes, né? Você tem que entregar planilha, que é muito mais importante do que você pensar no seu piscar de olhos. O corpo vai dando sinais e a gente simplesmente deixa pra lá e até uma hora que, puf. Eu pratico esporte, a minha válvula de escape, e o México, ele não é amigável. Então, as pessoas praticam indoor, praticam em horários que eu não podia, não tem as equipes e assessorias como a gente tem no Brasil. E lá você praticava ou não? Não conseguiu? Praticava muito pouco, praticamente no final de semana. Tentava salvar alguma esteira durante a semana por questão de sobrevivência, mas era muito pouco. Então, quando você linka distância da família, você está com uma demanda pesada de trabalho, devendo como negócio, né, como time, você não tem esse estímulo em casa. Você tem não, o esporte também. Você não tem o esporte, você não tem o social. Então, você só se dedica àquilo. E não foi bacana. Então, no momento que eu pedi arrego e consegui pedir ajuda, falei, não é isso que eu quero, tá demasiado. Não mereço e não preciso. Então, vamos azeitar. Muito bom, muito bom. Excelente autoanálise. E um outro ponto que você trouxe também que eu queria explorar, que é essa questão do... Normalmente a gente comenta que quando a gente tem um ponto forte e a gente exagera nesse ponto forte, vira um ponto fraco. Então você trouxe aqui um ponto forte que você possui, que é a autoconfiança. Dificilmente você teria toda essa ascensão na sua carreira se não tivesse autoconfiança, porque no final, vamos embora, vamos pela garra, vamos segurar aqui, vamos aprender e vamos evoluir. Mas exatamente essa calibragem para não virar arrogância, para não virar soberba, para não virar vaidade, é um ponto interessante. O Baza comenta que existem dois tipos de arrogância, a arrogância interna e a externa. A externa é que todo mundo consegue ver. A pessoa é meio grossa, a pessoa se acha, isso claramente todo mundo, essa pessoa que é arrogante e tal, essa pessoa imaginária aqui. Só que tem a interna, que ela é mais perigosa até muitas vezes do que a própria externa. Que é quando a pessoa acha que não tem mais que aprender, quando a pessoa acha que ela é melhor do que os outros. E a externa é uma manifestação, muitas vezes, da interna. Às vezes, a externa a pessoa consegue se controlar, mas se a interna está presente, eu digo que eu, como professor, não sou capaz de ensinar algo a alguém que acha que sabe tudo. A xícara está cheia, já era, não vai aprender, já sei tudo, não sei o que, não precisa tá assim, não sei o que. E por aí vai. Então, queria que você comentasse um pouco mais sobre essa sua visão, e tanto em relação à sua experiência na vida, ou que você também observa em pessoas que a gente cruza no caminho, sabe? Aquelas pessoas que passam pela nossa vida para nos ensinar a não ser como elas. Já Exatamente. Falei hoje cedo sobre isso, né? Me perguntaram que líderes te inspiram. Eu falei, olha, líderes que de fato não pensam em si mesmo, que pensam no mundo melhor, né? E que deixam a sementinha para futuras sombras. Então, essas pessoas me inspiram, que conseguem verá em forma de atitude decisões voltadas para o que de fato realmente importa, né? Ações sociais, diversidade e inclusão, ambiente, governança, sociedade. Então, essas são as pessoas que me inspiram. E a gente vê muita gente arrogante ainda hoje, né? Arrogante na simplicidade da palavra mesmo, e que é uma pena, porque a falta de curiosidade de te investigar algo, de conhecer algo, vai te limitar de uma forma que não é ficar para trás do mundo corporativo, é muito mais que isso. É você ficar para trás como ser humano. Isso é uma jornada de evolução. Se estamos todos aqui para evoluirmos, aprendermos, ou seja, servir, você não aproveitar essa chance, a próxima vida você vem de novo, bichão, para aprender o que você não aprendeu. Então,
é perda de tempo. Então, eu fico realmente triste. E você falou assim, pô, a forma de falar meio grossa, arrogante. Já escutei muito feedback em relação a isso, porque. E eu até hoje preciso ficar muito atenta, porque naturalmente eu fico muito impaciente com as pessoas que têm esse tipo de atitude. E não é meu direito ficar impaciente. Como uma pessoa que não cumpre os horários. Eu Uhum. penso, se eu consigo cumprir, por que que ela não está cumprindo? Se eu consigo entregar esse trabalho fazendo virada de noite, por que que ela não consegue? Então, várias vezes, várias, até hoje, eu preciso ficar atenta nesse ponto de ficar impaciente com as pessoas, acreditando que as pessoas me deviam algo, algum comportamento e atitude, ou seja, eu mesmo gerando expectativa em alguém, quando isso não é bom para ninguém. Então, é um exercício diário de cada um tem seu tempo, tem sua jornada, né? É famoso eliminar os ruídos, foca no que você tem controle. E isso sempre foi muito forte em mim. Eu estar presente comigo mesma. Então, eu era secretária, eu não tinha sonho do RH. Eu queria ser a melhor secretária. Quando eu era analista, eu não tinha sonho de ser coordenadora. Então, todos os desafios, até chegar numa posição de conselho de administração há 2 anos, até ser assessora estratégica hoje de um órgão público, eu não tive esse sonho. Eu simplesmente é, seguir como eu sempre acreditei, fazendo o melhor para as pessoas, servindo, tendo esse interesse genuíno e tentando atuar nos pontos que eu identifico que eu preciso, porque eu me conheço, porque eu me esforço para me conhecer. Então, não tem como não dar certo. E isso demonstra claramente a própria maturidade, porque e a vontade de evoluir. E para isso tem que ouvir, tem que estar É, aberto, tem que estar interessado em perceber que nós não estamos cem é, por cento já na linha de chegada. Aliás, talvez nem exista linha de chegada, porque o grande ponto é que a gente vai ter sempre alguma coisa que a gente vai poder evoluir, progredir, receber feedbacks. Interessante esse ponto que você trouxe agora em relação ao sonho, porque acho que existe aqui mais um exemplo de um equilíbrio que a gente deveria buscar. Porque quando você diz assim, eu não tinha o sonho, alguém poderia questionar assim, ah, mas e o sonho grande? E a importância de planejar? E a importância de ter as expectativas ou intenções? Eu prefiro a palavra intenção, porque expectativa é a mãe da frustração. Então vamos chamar de intenção que nos impulsiona a ir para frente. Mas o que você trouxe é muito valioso também, porque você diz o seguinte: eu estava 100% presente, fazendo aquilo e dando o meu melhor naquilo que eu tinha como desafio. E a sua história comprova que, ao fazer isso, você colheu um crescimento. Que é diferente da pessoa que fala, tá bom, eu estou fazendo aqui o que eu estou fazendo, mas eu queria mesmo é estar como coordenadora. Aí você chega em coordenadora. Ah, não, mas o que eu queria mesmo é estar como gerente. É igual quando você vai para a escola, a pessoa, ah, eu tô na. Acabei de entrar aqui no ensino fundamental. Aí a professora vira e fala assim: não, mas o legal mesmo é o ensino médio. Aí eu falei, puxa, tá bom. Então, cheguei no ensino médio. Aí o professor fala, não, mas legal mesmo é o vestibular. Ah, tá bom. Aí você faz o vestibular, não, mas legal mesmo é a faculdade. Aí você faz a faculdade, legal mesmo é o estágio. Aí você faz o estágio, legal mesmo é ser gerente. Aí não acaba nunca. Você está sempre no próximo, no próximo, no próximo, nunca está presente. Então, acho que esse equilíbrio entre você estar 100% presente e, e ter algum... E o sonho não virar a expectativa que você deixa de... Então, é. faz sentido isso? Eu estou pensando alto aqui. Olha, Vabo, eu acredito, independente da religião, tá? Em senso de merecimento. Eu acredito demais na gratidão e energia. Então, você vai receber o que você vai doar. Então, é tão simples quanto isso. É muito mais simples e muito mais prático pensar do jeito que eu penso. As pessoas sempre me perguntaram assim, como é que você dá conta? Então, você cresceu rápido, aquela coisa de sorte. Eu nunca acreditei em sorte. Eu sempre acredito que as coisas acontecem por uma razão e baseadas nas minhas escolhas, nas minhas decisões, né, nas minhas atitudes. Então, eu tenho muito mérito de tudo que aconteceu pelas decisões que eu tomei, de forma corajosa, ousada, irresponsável, seja a palavra que for. Foram as minhas decisões e eu lido com elas. Então, cada um tem a sua jornada, mas eu acho que é algo que deveria ser único, é esse sentimento de lei do retorno, de energia, de gratidão pelo que te acontece. Quem compara, pira. E as pessoas se comparam até hoje por tanta bobeira, e redes sociais estão aí para impulsionar esse sentimento, que elas só perdem tempo. De novo, eu volto, né, na turma que não está aproveitando o tempo como poderia ou deveria para evoluir, para se interessar, para, enfim, crescer. Então, é uma jornada muito individual
e que eu instigo muito sempre que eu posso. Olhar para dentro, sempre que a gente pode. Perfeito. Eu acredito também nisso, tudo que eu venho estudando, lendo, me debruçando sobre, que existem essas duas leis, a vida tem várias leis, mas essas duas que você trouxe agora, para mim, isso é líquido e certo. A gente não tem como lutar contra isso. Você vai receber aquilo que você dá. Então, primeiro você dá, em seguida você recebe. E gera, naturalmente, a segunda lei, que é eu vou plantar vou colher o que eu plantei. Então, se eu plantei banana, como é que eu vou colher abacaxi? Eu plantei banana. Então, essa é uma verdade universal e, independente da linha que você queira seguir, se é a linha mais científica, se é a linha mais espiritual, isso, na realidade, para o bem e para o mal, se a gente começa a olhar as nossas próprias atitudes... aconteceu comigo algo. Peraí, mas se aconteceu isso comigo... porque alguma coisa, eventualmente, foi alguma decisão sua, em algum momento da sua vida, que proporcionou e que gerou aquilo. Conheça o meu livro. Falar em público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. Aí vamos seguir adiante aqui, que é exatamente o próximo ponto que você já trouxe para a gente, antecipou aqui, comentando que então você foi a garota propaganda do Tinder. Então foi o Tinder que uniu você ao Fred. Não. Não foi o Tinder. Aqui, ó. Instagram! Instagram é melhor que o Tinder, né? Reza a lenda dos solteiros que o Instagram é melhor que o Tinder. E aí você conheceu o Fred, mandar um abração pro Fred aí, super figura, cara espetacular. Quem está em casa com os nossos pimpolhos, com a nossa turminha para eu poder estar aqui hoje. Pois é, 3 pimpolhos, e aí veio o primeiro pimpolho. Conta pra gente, como é que foi a vinda do Rafa? O Fred eu conheci de fato no Instagram, obra divina, não se explica. Lembra que eu falei que eu joguei pro universo a energia lá no México de falar o cara da minha vida está no Brasil? Voltei em 2018, estava em casa e os analytics me jogaram ali o perfil do Fred de alguma forma, me apresentaram e eu pedi para seguir, algo que eu nunca tinha feito. E não satisfeito em seguir, e ele autorizou, ele postou uma foto se despedindo do Rio de Janeiro, eu em São Paulo. E eu comentei. Devia estar muito carente, né? O nome disso é estratégia. O nome disso é energia, Deus. Não falha, olha a lei do retorno. E comentei uma foto e ele respondeu, ele estava saindo do Rio de Janeiro para Manaus, logo ali, transferido. E eu morando em São Paulo, na executiva da Craft Rise, enfim, até então. E a gente foi pro direct a noite inteira, conversamos, o WhatsApp dia seguinte. Foi uma semana de WhatsApp, de conversas, onde a gente teve certeza, pelo menos eu brinco com ele, eu falo, eu sempre tive certeza que era você, apaixonado sem se ver. Era meia dúzia de fotos no Instagram dele, que eu li rapidamente ali que ele estava voltando. Entendi o contexto, eu tinha mais de 1.500 fotos já para ele se divertir e me ler toda, que ele é bom nisso, um cara inteligentíssimo e trabalha com inteligência. E aí ficamos alguns dias até que Deus, mais uma vez, a famosa energia, colocou um casamento no Rio de Janeiro. Então eu morando em São Paulo, ele no Rio, e eu resolvi convidá-lo para o casamento no Rio, que era de um amigo em comum, por acaso. Então a gente descobriu N amigos em comum. Os nossos pais foram amigos. Nossa! Ele e o pai dele foram alunos do meu avô. Então, tem um universo muito comum da nossa vida, só que a gente não se conhecia, a gente foi praticamente vizinho quando criança. E aí a gente engatou o namoro depois do casamento, foi um encontro às escuras, e desde o casamento aí já quase 6 anos. E o Rafael veio 2 meses depois, eu engravidei, morando em São Paulo, e o Fred foi para Manaus. Então, 2019 foi uma gravidez que na Craft Rise eu levava por aqui em São Paulo, e o Fred trabalhando em Manaus, a gente se via a cada mês. Rafinha veio em setembro e 6 dias de vida veio o diagnóstico de uma doença rara. Então, essa foi ali, acho que é a maior virada da nossa vida, né? E é uma jornada para a gente até hoje. É quem mais nos ensina de uma gravidez tranquila, perfeita, parto normal. Foi um susto, sem aparecer qualquer indício em nenhum exame. Eu e o Fred fizemos exames genéticos e até hoje não tem motivo, né? Tem o que tem, que é pra gente, porque a gente precisa, porque merece, porque faz parte da nossa jornada. Então, a Finha veio com 2 meses de internação, nasceu aqui, paulista, entre idas e vindas de hospitais, e a gente descobrindo a doença rara, a síndrome de Morsier é considerada síndrome se a gente tica 2
critérios de 3, o Rafinha tem os 3, então veio gabaritando da forma mais completa. A displasia septo-óptica, também conhecida, é uma malformação no nervo óptico, então existe uma deficiência visual muito forte, a visão comprometida de todos que têm a Morsier, e além disso pode vir com retardo motor, que é o caso do Rafael, não caminhar, não andar, não conseguir firmeza ainda em pé, e o retardo cognitivo, que também é o caso do Rafinha, né, da questão mais neuro, que tem traços ali de paralisia cerebral, que de fato usar fralda, ou falar, ou usar cadeira de rodas é no tempo dele, então é uma jornada com terapias desde que ele nasceu, tanto no Rio quanto em São Paulo e hoje em Porto Alegre. São pelo menos 5, 6 terapeutas que a gente recebe em casa ao longo da semana. São 2 pessoas de apoio, porque o Rafa nasce, 5 meses de vida, o Fred de Manaus foi transferido para o Rio. Então, toda a família toma a decisão de ir para o Rio. Já éramos uma família, eu, Fred e Rafa. Com 5 meses de vida, semana da pandemia, no Rio de Janeiro, eu engravidei das gêmeas. Caraca. Eu e o Fred engravidamos naturalmente da Gabriela e da Helena. Então, nosso olho fez exatamente isso. Arregalou, falou, uau! A gente queria o segundo, não esperava tão rápido, nem em dobro. Então, a diferença dos 3, na verdade, é 1 ano e 3 meses. O Rafael era um bebê de 1 ano, que é um bebezão, quando as gêmeas nasceram em dezembro da pandemia de 20. Então, eu me vi em 2 anos de solteira, então, executiva no México. Meses, então. 5. 5 meses. 1 ano e 3 meses, é a diferença ali deles. Então, de executiva ali internacional, mãe de 3, casada, saindo de São Paulo para o Rio na pandemia. E tudo começou pelo Instagram. E tudo começou pelo Instagram. Aqui, E veio a licença maternidade, porque nessa situação do Rafael, eu conversei com a Kraft Heinz, foram muito mais que parceiros, e foi um voto de confiança que eu nunca tinha visto, de fato fazer um belo acordo bom para todo mundo, grávida, curti os últimos meses com o Rafa, então eu curti o sabático maternidade, a pandemia, em 20, 21, até vir a 300 agroindustrial, então o agronegócio do Sul surgiu por uma indicação como conselho de administração, foi aí que eu entrei lá atrás, na 300. Mas deixa eu explorar um ponto aqui sobre isso, que desde que eu te conheço, e pelo que você conta a história, imagino que não seja só nesse tempo que a gente se conhece, e há mais tempo. Você contou aqui, a quantidade de desafios que você teve, a quantidade de decisões duras que você tomou, essa grande virada na vida de vocês, que é a maternidade atípica de uma pessoa, um filho com a doença rara. E eu nunca vi em nenhuma foto sua no Instagram, em nenhum vídeo, em nenhum contato nosso, presencialmente, online, eu nunca vi você deixar esse sorriso sair do seu rosto. É sorriso no rosto sempre. Eu nunca vi você reclamar. Aliás, eu até te apresentei lá no dia do G4, chamando essa atenção. Você não reclama. O negócio tá duro, tá difícil, tem um monte de coisa. Não reclama, sorriso no rosto, acorda cedo, manda brasa. Como é que pode, Beta? Me explica isso. Se alguém me garantir que reclamar adianta, eu mudo. Se alguém me disser que reclamar, que se angustiar, se questionar do si, porque você resolver algo, eu mudo. Não adianta. É o que é. Ou a gente sorri, ou fica muito mais duro, muito mais difícil. Então, eu tenho muito orgulho de ouvir isso. Isso me dá uma paz no coração, e eu tenho certeza meus pais vão ouvir, que a gente vive para isso, para ser muito grato por tudo que nos acontece. E a gente falou de escolhas, de felicidade, e para mim o conceito de felicidade é justamente poder escolher. Felicidade é decisão. Então, você pode escolher que roupa você vai usar, é porque você tem mais de uma roupa. Você pode escolher o que você vai comer, é porque você tem opção. Então, para de reclamar. Sorria, aproveita a jornada. Isso não é romantizar, é simplesmente agradecer em forma de atitudes esse presente, essa dádiva que está vivo. É muito mais simples e mais prático pensar dessa forma. É verdade, é verdade. Isso é mais um exemplo de como você é uma inspiração para mim, porque você acabou de definir, pela sua história de vida, um conceito que para mim eu demorei muito, muito tempo para entender. E essa sua explicação agora é exatamente esse conceito, que é o conceito da aceitação. A aceitação. Eu sempre achei que aceitar
É uma atitude passiva? É uma coisa de resignação? Então tá bom, então aceitei, não tenho o que fazer, porque eu não posso controlar mesmo, então aceito. Aí que eu comecei a vida foi colocando experiências, foi recebendo feedbacks, fui me expondo a esse tema, e a aceitação está muito longe de ser algo passivo. É o oposto, é uma atitude corajosa, proativa, criativa, de você simplesmente entender isso, que a situação já está dura, e a situação é o que é. Eu vou ficar resistindo ao fato da situação ser difícil, qualquer cenário, pessoal, profissional, o que for, porque eu vou gastar uma energia enorme para tentar resolver ou tentar lidar com a situação. E uma energia ainda maior para reclamar da situação. Aí não, né? Então, para de reclamar, para de resistir ao fato, aceita, e agora eu lido com a situação, lido com o problema, lido com o desafio, o que for. Então, realmente, obrigado por mais essa inspiração. De nada. Em relação à aceitação e em relação à felicidade, concordo 200% com você. Felicidade, na minha visão, como você falou, é uma escolha, é uma decisão, é uma habilidade. É igual você treina oratória, você treina liderança, você treina ser feliz. Você pode desenvolver a felicidade. Não é assim, é um estado de espírito que agora eu acordei hoje e eu estou alegre. Não, isso é alegria. Felicidade não. Felicidade é uma habilidade. Vamos treinar para a gente ser mais feliz a partir das escolhas que a gente fizer. É isso. Eu tenho mau humor. Eu tenho os dias que me esbarro com o Fred rápido pela casa, nos dias que eu preciso respirar mais fundo, nos dias que eu não estou sorrindo o tempo inteiro. E é assim, a questão é como a gente lida com o que nos acontece, como a gente absorve, como a gente direciona a energia que é escassa. Qual é a decisão que você pode tomar ali na hora, né? Então, fazer esse exercício o dia inteiro, o tempo inteiro, de que, de fato, não adianta, né? Não sorrir. É a famosa energia, você vai receber não sorrisos. Então, é muito mais fácil sorrir. É isso, é simples, né? Começa sendo simples, aí fica um emaranhado de complexidade e depois simplicidade novamente. Mas olha só, você foi para Três Tentos, morando no Rio, família no Rio, indo para Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Aí depois, hoje você está em 2 oportunidades profissionais no Tribunal de Justiça, você está na Agrotech, você faz parte de um monte de coisa voluntária, como palestra, como mentora, embaixadora, programa dentro das empresas, a Câmara de Comércio. A pergunta, tenha os 3 filhos, tem um maridão, então a pergunta é, como você dá conta de tudo, Roberta? Sempre me perguntam isso. E eu não escapo, porque de forma prática tem que ser dito que precisa de disciplina. Precisa, a organização. Então, eu uso muito a agenda, Outlook direto. Eu estou aqui hoje com você em São Paulo, lá em Porto Alegre, o encanador e o técnico de gás já foram lá em casa, o Fred recebeu e estava na agenda. Por quê? Porque isso nos facilita o dia a dia, a comunicação. Todos estamos na correria, todos temos trocentas coisas, não é mérito meu, você listou os meus, mas todos temos. Então, essas atitudes de gestão de tempo, né? Utilizar uma agenda, eu sempre tenho um caderninho onde eu coloco ali os to-dos, o que eu tenho que fazer, o que eu já fiz, rabisco, vermelho, reprogramo. Converso sempre com o Fred do dia seguinte, do domingo, como é que vai ser a semana. Então, a gente tem alguns rituais que nos ajudam, né? Grupo de WhatsApp o tempo inteiro. Então, a comunicação tem que fluir para a gente conseguir. E programar dentro da agenda. E mais fácil que isso, tá, Vabo? Quando eu respondo é assim, eu faço o tanto que eu faço pelo simples fato de amar o que eu faço. É clichê, é romance? De novo, é simples. Se você não ama o que você faz, se você não tem essa paixão, essa chama dentro de você, é que não tá legal. Você tá no lugar errado. Busca o teu. Roberta, como é que eu sei? Tentando, experimentando, né? Eu era uma secretária e experimentei o RH. Eu experimentei o Rio de Janeiro, experimentei São Paulo, experimentei o México, experimentei ser solteiro, experimentei ser mãe, eu experimentei. Então, é isso que nos forma, esses experimentos, mas tem que ter uma coragem, tem que ter uma atitude, tem que tomar as decisões. E por isso a felicidade está aí nas escolhas. Então, a gente tem que amar o que a gente faz, porque é mais simples, é mais fácil, é mais bacana. Se eu não amasse o que eu fizesse todos os dias, eu não estava aqui. Então, foi um dia durante a semana que eu me propus sair de Porto Alegre, na situação que a gente tem por lá, negociar no meu trabalho, enfim, na minha jornada, e poder estar aqui, porque esse momento faz parte do meu crescimento.
Esse momento me dá uma felicidade, uma tranquilidade, que me faz dar conta de todos os outros itens ali que você trouxe. Então, não abrir mão do que faz bem, não abrir mão do que a gente reconhece que nos energiza. Isso é fundamental. Fica mais leve. Fica mais Quando leve. você tem paixão pelo que você faz, fica mais leve. E não é egoísmo, é a autoestima, é amor próprio, é não abrir mão do que você gosta. Olha, eu entendo, me conheço o suficiente, não posso abrir mão porque isso me faz falta e vou e reorganizo. É toda uma questão de negociar, de comunicar, de dizer não. Olha, não vou dar conta aqui na sexta-feira. Funciona na segunda? Olha, eu não consigo 45 minutos. Funciona 30? Olha, presencial não vai rolar. Funciona online? E a gente tem muito receio de negociar, de pedir, de falar, né? Porque talvez a gente não se conheça o suficiente. Ou esteja colocando a outra pessoa Na frente. na frente da sua própria saúde, da sua própria família. Então, tem esses pontos que o People Skills, essas habilidades humanas, elas vêm justamente para nos ajudar. E é treinável. Quando você fala, você tem forte? Tenho, mas eu não sei se você recorda, eu fui sua aluna de oratória, na pandemia. E as pessoas, tá fazendo treinamento de oratória, né? Você fala já tão bem, enfim, desinibida e tal. Eu falei, olha, tem técnica, tem metodologia, tem um embasamento, e isso vai me ajudar. Então, eu fiz um treinamento, que foi a primeira vez que eu te conheci, foi na pandemia, pelo Instagram, e eu fiz o treinamento de oratória. Depois eu fiz a jornada da liderança que você, o Baza e o Bernardo trouxeram, enfim, até a história que a gente tem hoje. Mas eu busquei, eu fui curiosa, eu investi em mim naquele momento de licença maternidade que a gente estava em casa. Então, independente se você tem um nível baixo, médio ou alto de qualquer habilidade, a única exigência é, cara, não para. Aprendizagem contínua. Lembro sim, Beta como aluna é mais um exemplo da Beta como profissional, como pessoa, ou seja, excelente aluna. E essa sua resposta agora me ocorreu também uma outra coisa que me fez lembrar da minha alma mater, que é a minha querida universidade PUC-Rio, onde eu estudei, onde eu me formei, onde eu fui membro da empresa Júnior, tive a nossa empresa incubada lá, fui professor da PUC. Então, a PUC se confunde, a minha história de vida se confunde com a PUC. E a sua resposta para essa minha pergunta anterior me fez lembrar do brasão da PUC, que está escrito na logo, que é a brasão da faculdade, que é uma frase em latim chamado Alis Grave Nil. Alis Grave Nil, que significa nada é pesado para quem tem asas. Olha, que interessante. Nunca soube disso. Que bacana. Foi exatamente o que você falou. Ou seja, a asas, nesse caso, está representando a paixão, a disciplina, a garra. Fica mais leve. Se você tem o autoconhecimento, se você sabe dizer não, ou se pelo menos você tenta, experimenta, treina dizer não. Então, as people skills são músculos mentais. A gente treina o músculo físico, precisamos treinar o músculo mental também. É isso aí. Muito, muito bom. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Próxima pergunta, você estava fazendo uma live essa semana agora, passada, com a Bruna, que é uma das cofundadoras da GUP. E vocês sabem que a GUP é a nossa patrocinadora premium aqui da segunda temporada do Valocast. E se você quiser ser cliente GUP, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio, que você tem a possibilidade de ter 15% de desconto na GUP. E eu estava fazendo a live lá com a Bruna. Beta entrou na live. E aí eu falei, oi, Beta, que legal, não sei o que. A Bruna, oi, Beta, não sei o que. A Bruna conhece a Beta também? Como assim? E aí, não só isso. A Bruna falou que a Beta foi a primeira cliente da GUP. Foi. Conta essa história. Que história é essa? Foi o primeiro contrato da GUP, 2015 para 2016, lá na Kraft Heinz. O Vit, mais uma vez, foi o responsável ali por trazer a Mari e a Bruna na mesa para uma reunião. E como eu estava seguindo já para o México, eu entrei direto no processo seletivo. Em outubro, fazia o onboard no Brasil uma semana, conheci as gurias e já levei a GUP para o México. Então, foi uma jornada interessantíssima. Eu brinco com as gurias assim, foi tentativa e erro o tempo inteiro, porque era uma plataforma nova, não se falava de inteligência artificial,
todo mundo aprendendo sobre aquilo, inclusive as gurias, a gente como primeiro cliente, eu no México, então tinha toda uma questão de idioma, adaptabilidade de cultura, modus operandi, enfim, ferramenta. O time do México completamente perdido, e eu tive que ser essa pessoa. Então eu lembro que a gente se falava demais, a gente praticamente construiu junto ali, naquele momento, um programa estágio, que rodamos justamente na plataforma. Então, o nosso primeiro programa, enfim, todas as outras vagas que a gente tinha lá no México. Então, amizade de longa data, desde 2015 aí, Nossa. que começou numa parceria corporativa, virou uma amizade, e até hoje, semana passada, a Gup entrou na startup, lá na Agrotech, então a gente fechou também o negócio com a turma. Eu sou fã da Mari, da Bruna e de tudo que elas vêm construindo, e é muito bacana a gente acompanhar, tá? Um beijo, Mari, beijo, Bruna. Eu sou fã do que elas vêm construindo. Sensacional. E tenho muito orgulho de acompanhar a jornada e de tê-las muito próximas, assim, como cliente, como amiga. E hoje, nessa época, começou com recrutamento, hoje tem recrutamento, admissão, engajamento, performance, desenvolvimento. Todo o ecossistema de RH virou realmente uma plataforma completa. Então, muito bacana saber que também você faz parte dessa história. E agora eu entrei nessa história aí também. Levei para 300 também, hein? Quando eu entrei como conselheira lá, negociei com a turma também a entrada da Gup. Foi uma virada de chave muito legal lá para 300. Necessário, uma empresa de mais de 2.000 colaboradores, com 60 unidades agrícolas pelo Sul. Então, a Gup chegou com tudo também, resolvendo a vida lá. Incrível, incrível. Vou carregando a Gup. É isso. Primeira cliente. O nosso próximo convidado aqui no Vabocast vai ser o meu primeiro cliente, da minha primeira empresa. Ah, é? Olha que legal. Eu digo que a gente tem que ter, eu pelo menos tenho gratidão eterna pelos meus primeiros clientes que acreditaram em mim quando não era... Hoje eu não sou muita coisa. Na época, então, eu era nada. Menos ainda. Nem aqui você aparecia. Exatamente, nem Instagram tinha. Então, a gente tem que ser grato realmente para quem mostrou, deu a mão pra gente quando a gente estava lá no começo do começo. Então, a Beta foi esse papel para a Gup, é muito bacana. E hoje a Gup aqui patrocinando o Vabocast e a Beta no Vabocast, então agora o sistema bugou. Vamos para o próximo bloco e eu vou te fazer algumas perguntas no estilo ping-pong para você passar algumas recomendações aqui para nossa querida audiência. Livro. Sei que você gosta de livros, já citou aqui o livro da professora Ângela, mas pode falar. Não sei se é esse, mas se for, qual o livro mais bacana que você recomenda? Além desse? Além do Falar em Público Falar é em Público é para você? Aí tem muito livro bacana, a gente se perde. O Garra, de fato, ele me marcou por causa dessa conexão do indicador que a doutora Ângela encontra nas pesquisas. De não era teoria, não foi a formação acadêmica no nível de inglês. A Garra foi o indicador que ela encontrou em comum das pessoas que voavam. E eu me identifiquei muito com isso e acho extremamente bacana a gente falar disso e dar essa esperança para as pessoas através dessa obra, né, do TED, que é maravilhoso. Então, tem uma turma que acredita que eu não sou sortudo, não tive essa formação acadêmica, não tive essa oportunidade no inglês, não estudei engenharia na PUC, economia. Tem um rótulo, é um rótulo. Não tem um rótulo, não tem um sobrenome. E não precisa. E esse livro te prova isso, sabe? E eu conto a minha história para que a turma, de alguma forma, tenha esperança de que é muito possível, desde que você sirva, se entregue. Então, o livro agarra. Mas o essencialismo, por exemplo, como dizer não e rituais práticos do dia a dia também ajudam muito quem está buscando essa disciplina, gestão do tempo e fazer caber as 48 coisas que você comentou. Muito bom. Eu queria reforçar esse ponto de que o sobrenome, o rótulo, são coisas que não dependem da gente. Mas sentar, estudar, me dedicar, ralar, servir, correr atrás, dar aquela milha extra, isso depende de cada um de nós. Independente do meu ponto de partida. Posso estar super privilegiado, posso estar zero privilegiado, isso só depende da gente. E é curioso porque a lei da gravidade, ela foi descoberta por Isaac Newton no século XVIII, 1700 e pouco. Mas o mundo não foi criado no século XVIII. O mundo já existia antes do Isaac Newton. Logo, a lei da gravidade já existia antes da lei... A ciência descobriu só no século XVIII. Mas há milênios que a lei da gravidade afeta o nosso planeta. Então, a mesma coisa em relação a habilidades pessoais. Não é porque eu não posso medir da mesma forma que eu meço as habilidades técnicas
que eu tenho que desconsiderar. Ah, então eu não consigo medir. Qual é a disciplina? Vou medir aqui de 0 a 10 qual é a disciplina da beta. Talvez até a professora Ângela tenha até uma métrica para isso, mas até pouco tempo atrás não tinha como. Mas eu vou descartar isso? Não. Temos aí o exemplo de Tom Brady, que venceu o maior jogador da história do esporte futebol americano pela garra. Não foi pelo super talento, não foi foi pela garra. Foi pela vontade, foi pela liderança, foi pelas people skills. Então, eu queria destacar esse ponto complementando o que você trouxe, porque métrica de people skills, um ou outro até já vamos conseguir encontrar. Mas não vai ser a mesma forma de medir da métrica da habilidade técnica e com certeza vai impactar tanto ou muitas vezes mais do que a própria habilidade técnica. Então, a gente precisa colocar um holofote nisso. Precisa buscar, precisa treinar, precisa querer. Precisa querer. Precisa querer. Não é para todo mundo, não é fácil. E reclamar é muito mais fácil. Então, só cabe a gente. Por isso, mais uma vez, é simples, é prático. É mais fácil do que parece. Só depende da gente. Isso aí. Uma frase que eu tenho como mantra na minha vida, em relação à reclamação. Quando você foca no que falta, tá sempre faltando. Quando você foca no que farta, você tem fartura. Verdade. Então, falta e farta. Só troca o L pelo R. Falta, reclamação, escassez. Farta é abundância, gratidão. Vai trazer só coisa boa. Foco na abundância. Se você pudesse tomar um café com uma pessoa, um mentor ou uma mentora, viva ou morta, quem seria essa pessoa? E qual seria a pergunta que você faria para ela? Eu nunca fui muito de famosos. Não tem problema. Não Meu avô e minha avó. Legal. Meu avô e minha avó são os pais da mamãe e falecidos respectivamente em 2018. Mais uma prova de Deus, a minha avó ficou doente, eu no México e, quero ficar esses últimos meses com ela, que eu não sabia que eram os últimos meses, quero estar lá. E cheguei no Brasil 2 meses depois ela faleceu. Então, consegui estar próxima a ela, morando em São Paulo. Eu ia para Resende, né, no interior do Rio, todo final de semana para vê-la. E meu avô faleceu há 1 ano. Então, ambos foram com quase 95 anos, 60 e poucos anos de casados, 70 juntos. Eles são, de fato, o meu maior exemplo, né, seguido dos meus pais. Então, eu chamaria meu avô, minha avó, perguntaria se eu estou no caminho para atingir o nível de sabedoria dos dois. Porque são pessoas extremamente sábias e que me inspiram até hoje. Muitas atitudes que eu tomo ou comportamentos que eu tenho, o que a vovó faria? O que a vovó falaria? Isso não tem preço, né? Isso é felicidade. Quando você deixa essa marca, esse legado, é sinal que a pessoa justificou a jornada e fez esse mundo de alguém ser melhor. Muito legal. Ou seja, Beta Alvarez, no RH, pediria um feedback para vovô e vovó, tá vendo? Ó, feedback. Tô no caminho, o que eu posso melhorar? Honrando seus ancestrais. Muito bacana. Muito Porque a família não é importante, né, Valber? A família é tudo. É tudo. Então, eles estão comigo até hoje, vou levar. E se eu puder tentar ser o que eles foram para mim, o que minha mãe meus pais, venci na vida. Muito legal. Agora vamos lá. Você tem a oportunidade agora de escolher uma frase, e essa frase é a frase que você vai colocar no outdoor, que o planeta todo vai poder ler a sua frase. Qual é a mensagem que você gostaria de mandar para toda a humanidade? Você já leu no meu último slide, quando eu fiz a palestra lá no G4. Minha mãe passou a vida falando, e eu, quer dizer, na verdade, ela fala até hoje, mas eu passei a vida acreditando que era da mamãe. Descobri que era da Poliana, aquela obra do Poliana, tempo da mamãe. Aí que ela pegou de Sócrates, que pegou de Sêneca, que pegou do Krishna e por aí vai. Abre aspas, no outdoor para todo mundo. Sorria. Vou até falar para a câmera, já que é para outdoor. Sorria. Mesmo que seu sorriso seja triste. Porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Eu não sei vocês, mas eu fiquei arrepiado aqui nessa hora. Não sei, mas... Fiz até uma cara aqui. A pausa da oratória. Muito bom. Vamos de novo, porque eu gostei muito.
Fala de novo para a câmera, por favor. Muito profundo. Sorria, mesmo que o seu sorriso seja triste. Porque mais triste que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Demais. Arrepiei de novo. E tá explicado, então, o segredo por trás do sorriso de Beto Alvarez. Agora encaixou. Tá Agora vendo? Encaixou. Sempre a família. Muito bom. Dicionário Webster traz pra gente que existem 440 mil palavras na língua portuguesa. E hoje nós falamos algumas palavras aqui que foram habilidades que você desenvolveu, experiências que você teve, atitudes que você apresentou na sua vida pessoal e profissional. Mas agora você vai ter que ter o desafio de escolher uma palavra. Que palavra define Beta Alvarez? Não posso repetir garra, né? Pode. Aqui está liberado, você pode fazer o que você quiser. A mamãe escolheria incansável. Mas para mudar um pouco da garra, não ficar redundante, pode ser coragem. Muito Corajosa. Bom. De fato, eu sou uma pessoa corajosa, me considero e me obrigo a ser. Porque eu acredito no poder da coragem. Além de ser uma pessoa de muita fé, mas coragem seria então a palavra. Eu anotei aqui, ó. Eu anotei garra, eu anotei disciplina, eu anotei gestão do tempo, simplicidade, servir, não desistir, resiliência, aceitação, presença, coragem. Boa. Ótima palavra. Virtude estoica. Aliás, essa é outra palavra. Olha. Se tivesse que definir, Beta, ela é uma estoica do século XXI. Olha, que privilégio, que honra. Obrigada pelo feedback. Mas é verdade, é verdade. Eu acompanho você nas redes e vejo o quanto que você representa os ideais ali que Marco Aurélio, Epicteto trouxeram para nós. Próximo tema aqui, eu queria te perguntar como você cuida da sua saúde, principalmente sabendo que eu sei que você é uma super triatleta. Nem falamos sobre isso ainda, então a hora é agora. Me conta, como é que é a questão do esporte e de outros elementos que você faz para cuidar nessa sua rotina louca? Como é que você cuida da sua saúde? O super fica a seu critério. Triatleta amador eu aceito. Devendo um pouco agora nos treinos, um pouco menos regular do que eu gostaria, natural do momento, das 48 coisas que você leu, né? As crianças são pequenas e tem todo o desafio de nova cidade, mudança física, de desafio, enfim, de tantos projetos ali que eu tenho puxado. Mas, sem dúvida alguma, Vabo, fazendo o que me faz bem. E o que me faz bem? Beta, esporte. Ter 30, 40 minutos numa esteira, e eu não gosto de indoor. Eu gosto do ar livre, mas se não é possível, então tem que ter a minha pausa com endorfina. Isso, de fato, me recarrega e me deixa no prumo, né? De dar sequência com um sorriso no rosto a tantas outras atribuições. Então, eu sou muito da linha do simples, né? Então, alimentação equilibrada e uma atividade física regular resolvem a vida de qualquer pessoa. E atividade física regular não precisa ser uma prova de longa distância. Como eu gosto, como eu já fiz, né? Você fez Iron completo ou meio Iron? Eu fiz 7 Irons completos. 7 Irons completos. Porque quando eu falei super triatleta, o pessoal, não, triatleta que vai ali 5 km, não sei o quê. Tem uma nova palavra aqui que é braba. Braba, tem essa palavra aqui, braba. 7 Ironmans sem treinar, pelo menos assim, alguns deles, não sei se todos, mas alguns deles sem treinar. No meio dessas 48 coisas que a gente falou aqui, mas tranquilo. Isso a gente combinou que não falaria com os coleguinhas. Me conta que mágica é essa de você fazer Ironman e alguns deles sem treinar tão bem e com tempo, assim, extraordinário. Eu treinei pro meu primeiro, em 2015. O primeiro. As outros 6 Ironman não treinou. E tem um tempo, assim, recorde. Não façam isso. Cabeça. Memória genética, amar o que faço e negociar comigo mesmo o tempo inteiro. É just for fun. Comigo a expectativa, sem treino regular e sem conseguir me dedicar de fato, é alinhar a expectativa que eu estou lá para sorrir,
para as fotos, para os meus amigos. Eu vibro, eu grito para as outras pessoas. Caminho durante a maratona. E não me preocupo com o tempo, assim. Teve 1 ou 2 que eu queria bater ali o sub-11, sub-11 horas no Ironman. E acabou que E eu bateu? quebrei. Não, eu quebrei porque eu forcei na corrida e não tinha treinado, né? Então, eu penso muito assim, você não tem direito de exigir, se você não treinou, para. Então, as pessoas me ultrapassam na corrida e eu dou risada e falo, vai, você treinou, você merece. Quando isso faz outras pessoas quebrarem completamente. Então, eu jogo o emocional a favor. Então, eu torço pro meu coleguinha. Eu grito pro meu coleguinha. Então, vai, você merece, você treinou. Eu não treinei. Eu não vou exigir. E nem vou ficar chateada e triste. Eu não tenho esse direito. Famoso alinhamento de expectativa e a cabeça no comando. Então, a minha cabeça, ela funciona muito bem para provas de longa distância, negociação comigo mesma. Então, esse alinhamento de expectativa é feito o tempo inteiro. Então, adoro provas de longa distância. Fiz Ironman ano passado, o mais recente. Treinei 1 mês. Meus amigos falam, correu 5 quilômetros, então você tá pronta pro Iron. Foi super difícil ano passado, um vento, chuva, uma turma que fez, assim, foi pesada, assim, a bike 1 hora a mais do que eu já tinha feito. Praticamente a bike, o resto até que foi dentro do tempo. E você fez 7 Irons e quantos meio Irons? Quase 20. 20, quase 20 meio Irons, 7 Ironman. Eu tinha falado braba, né? Eu acho que eu vou atualizar para brabíssima. Brabíssima é a palavra que eu defino a Beta. Mas esse ponto do merecimento também uma lição de vida importantíssima, essa coisa que você falou do merecimento. E claramente o pessoal acha que é físico, mas o mental fortíssimo que você tem para conseguir fazer aí mais de 20 provas, quase 30 provas que não são molezinha. E é torcer pelo outro, é o que a gente fala da energia, do merecimento, do dar e receber. Você torce por coleguinha, você vai receber uma energia bacana. Você ajuda o coleguinha, você vai receber ajuda. Você, de fato, sorrir para os outros coleguinhas que estão te ultrapassando, você vai receber um sorriso. Então, sempre deu muito certo. É o que eu costumo falar, a prova perfeita. Eu tive um tombo, uma queda de bike, um acidente grave em 2014, no ano que eu comecei, no meio Iron, e eu voltei para a prova. Né? Eu fui para ambulância, fiquei 1 hora fora, eu voltei sem o freio, né, de uma das rodas, enfim, entortou, fui enfaixada, queixo, tomei ponto, e tiveram que me avaliar para voltar para a prova. Eu apenas começava ali 30 quilômetros, era uma prova de meio distância, então eram 90. Então eu voltei e fiz mais 60, muito perto ali do gramado, porque eu falei, se a bike quebrar, pelo menos eu rolo para grama, porque meu tombo foi no asfalto. Escorreguei numa areia, enfim, num tapete mais escorregadio, e voltei. Não tinha visto que eu estava completamente ensanguentada. E quando a turma começou a gritar por mim na corrida, eu fui me olhar e entendi que, caramba... Você terminou a prova? Completei com um sorriso no rosto. Aí não sei o que vem depois de brabíssima, porque era braba, virou brabíssima. Aí não sei o que vem depois. João, me ajuda aí, João. O que é depois do brabíssima? Não sei o que foi. Nada. Só uma pessoa que ama o que faz. Só isso. Simples assim. Então, Beta, quero saber, o que é sucesso para você? Além do que eu tenho em casa, com o Fred e a turminha, o sucesso acho que é deixar esse mundo melhor. É você poder fazer com que a vida de alguém seja melhor. Então, se você faz alguém sorrir, se você ajuda alguém, se você transforma a vida de alguém, se você estimula alguém num caminho bacana, correto, puro, verdadeiro, genuíno, para mim você atinge o sucesso. No momento que você entende que a sua missão aqui é ser grato e retribuir isso em forma de gestos empáticos, carinhosos, atenciosos. E o que é felicidade para você? Essa a gente já falou e eu repito, felicidade é decisão. Felicidade é o poder das escolhas, né? E principalmente felicidade é essa jornada de encarar da forma leve o que a gente precisa encarar. É a forma que a gente reage ao que acontece, né? A famosa história, a gente não tem controle com o que acontece, mas a gente tem total controle como reagir ao que nos acontece, né? Longe de ser perfeito em tudo que eu falo,
Mas com certeza quando eu falo, eu me exercito e presto atenção de que é um exercício diário. Então, sem dúvida alguma, a felicidade para mim é decidir ser feliz. Que aula! Que aula! Queria deixar aqui a câmera aberta para você, microfone aberto, para você deixar seus contatos, quem quiser te procurar, como é que consegue te acessar e que projetos vem pela frente. Conta aí as novidades. Não vem mais filho. Fechamos o projeto. Mas vem mais Iron. Vem mais Iron. Sem treino ou com treino? Aguarde, te conto. Te conto depois. Vem do jeito que der. Beta Alvarez no Instagram, no LinkedIn eu sou Roberta Alvarez. Alvarez com Z, não é com X, né? Roberta Alvarez, carioca, morando no Sul. E os meus projetos eles estão direcionados principalmente agora ao voluntariado do Rio Grande do Sul. Então, vou abrir pelo menos 3 aqui para a turma conhecer e poder doar. O Emprega RS é uma iniciativa da Anshan do Rio Grande do Sul, Anshan do Brasil, onde a gente está empregando mulheres, mães que precisam. Então, atuamos na empregabilidade, eu sou embaixadora desse programa. O programa do Instituto Clube Social Pertence, abrigando famílias com deficientes lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em um prédio no centro. Então, com toda a estrutura que um prédio, um apartamento precisa, então são inúmeras famílias que serão acomodadas. E o terceiro projeto é o Retomada RS, que eu trago para a turma conhecer também, onde a gente estimula, incentiva esse olhar de educação, de alimentação para micro, pequenos, né, empreendedores, enfim, para todo o empreendedorismo do Rio Grande do Sul nesse momento que a gente tanto precisa. Então, são 3 projetos que, sem dúvida alguma, gostaria de deixar no loop aí da turma. Muito importante. Você comentou que você foi na pandemia, engravidou logo depois e agora você acabou de mudar para o Sul e acabou de ter toda a situação lá da calamidade do Sul. Eu cheguei, na verdade, 16 de janeiro, onde a gente teve uma baita tempestade no Sul. Os gaúchos lembram disso porque ficou uma semana ali sem luz, sem água, em vários bairros. Então, eu cheguei nesse dia. Cheguei com um baita bem-vindo. E essa situação toda aqui, enfim, nem preciso dizer que é sem precedentes. Então, tem sido desafiador. E os projetos de todos nós do Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, são mentorias voluntárias, reconstrução, construir o novo Rio Grande do Sul, né? Consumir, empregar gaúcho, apostar nas empresas, passear, né? Investir, viajar até lá. Então, sem dúvida alguma, meu direcionamento aí, meu foco e minha energia está nesses projetos que envolvam principalmente os nós gaúchos. Muito legal, muito importante esse momento realmente. Toda a nossa força, nossa energia, nossas orações para o público gaúcho. E eu sei também que você está começando uma iniciativa de palestrante. Então, quem quiser contratar a sua palestra, qual que é o caminho? Pelo Instagram mesmo, LinkedIn? Pode ser pelo LinkedIn, Roberta Alvarez, pelo Instagram, Beta Alvarez, pelo celular que você tem. Então, todo mundo pode me mandar direct e pedir. Só me chamar, fazer o contato com o Vavo. De fato, é algo que eu tenho feito com mais frequência. A turma tem me chamado para fazer mais falas, né, sobre liderança, gestão de pessoas, maternidade, inclusive. Então, faço com muito prazer, adoro. E fica aqui o caminho de novos projetos. Boa. Queria deixar aqui um presente para você, que é o meu livro, Falar em Público. É para você que já me deu a honra de ser minha aluna. Deixar aqui também um presente, que é uma recordação aqui do Vabocast. Adorei. Esse presente é um oferecimento da Tangram. Mandar um grande abraço aí para o Prieto, nosso patrocinador aqui. Se você também quiser conhecer a Tangram, que é líder no Brasil de presentes e brindes corporativos, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio, tem 10% de desconto na sua primeira compra. E queria deixar aqui para a gente fechar a câmera e o microfone abertos para você deixar uma mensagem final para a nossa audiência. O que você deixa aqui como sua última fala nesse nosso episódio especialíssimo com Beta Alvarez? Eu diria, para arriscar, acho que o meu recado é: só conquista quem tenta. Então, meu recado é: arrisquem, sejam corajosos, confiem em vocês, porque a vida é feita de disciplina, de perseverança, de coragem e muita fé. Óbvio, com um sorriso no rosto, com a nossa frase no outdoor. Obrigada, Vavo. Senhoras e senhores, a brabíssima-íssima Beta Alvarez! Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela honra. E se você gostou do Vabocast, deixa a sua avaliação e manda para mim uma mensagem lá no Instagram, @vavo23, qual foi o insight que a Beta trouxe que mais chamou sua atenção. E te vejo no próximo Vabocast.
O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!